Iremos explicar agora a matéria integrais duplas na forma polar, pelo grupo 10, da Ana Laura Nóbrega e Bárbara Zampa. Primeiramente, irei explicar integrais em coordenadas polares, a definição via retângulos polares. A coordenada polar é uma forma diferente de localizar um ponto do espaço, assim como a coordenada retangular. Cada ponto do espaço associa a um par rθ, onde r maior ou igual a zero é um número real e θ está entre 0 e 2π. Então colocamos um plano no eixo polar, que é uma semirreta, a partir do ponto O, que é chamado origem ou polo. E em função desse semi-eixo, iremos descobrir quem é r e quem é θ. Para encontrar as coordenadas polares de um ponto P, o r será exatamente a distância entre o ponto P e o ponto O. Θ será o ângulo no sentido anti-horário, partindo do semi-eixo até o segmento que une O e P. Esse ângulo é dado em radianos. Então, o P tem as coordenadas r e θ. Podemos ver também que as coordenadas polares estão relacionadas às coordenadas retangulares. O ponto P também tem sua representação em coordenadas retangulares, tendo seu valor de x e seu valor de y. O triângulo retângulo mostra a relação entre r, θ, x e y. Por teorema de Pitágoras, temos que r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Podemos ver também que o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto de θ é y e a hipotenusa é r. Isolando o y, temos y igual a r seno de θ. Temos que o cosseno θ é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente de θ é x e a hipotenusa é r. Isolando x, fica x igual a r cosseno θ. Então, essa é a relação entre as coordenadas polares e as coordenadas retangulares. Nessa imagem, temos uma figura que o r vai de 0 a 1, esse 1 é dado por essa função aqui, e o θ vai de 0 a 2π, ele dá uma volta inteira. Essa é a figura de um caso de retângulo polar, onde o raio vai de A até B e o θ de alfa a beta. Para calcularmos uma integral dupla, onde R é um retângulo polar, dividimos o intervalo A e B em subintervalos de larguras iguais, e o intervalo alfa-beta em subintervalos de larguras iguais também. Então, os círculos e os raios dividem o retângulo polar R nos retângulos polares menores. E aí temos essa seção aqui, que contém o ponto RJ, e é nesse ponto RJ que iremos analisar. Calculamos a área de RJ usando o fato de que a área é um setor em formato de cunha de raio R e ângulo central θ, e a área de RJ é igual a meio R ao quadrado θ. RJ é um ponto onde seu raio está entre RI e RI menos 1, e seu θ está entre θJ e θJ menos 1. Como podemos ver aqui, o raio que passa em cima é RI, o raio que passa embaixo é RI menos 1. O θ em cima, θJ, θ embaixo, θJ menos 1. Então, RI é um ponto em que seu raio está entre RI e RI menos 1. Como podemos ver aqui, o raio acima do ponto RI e o raio abaixo do ponto RI menos 1. E seu θ está entre θJ e θJ menos 1. Como podemos ver aqui, θJ e θJ menos 1. Calculamos a área de RJ usando o fato de que a área de um setor em formato de cunha de raio R e ângulo central θ é A igual a meio R ao quadrado θ. Subtraindo as áreas de dois setores, cada um deles com ângulo central, descobrimos que a área de RJ é delta área I igual a meio R ao quadrado delta θ menos meio RI menos 1 ao quadrado delta θ igual a meio R ao quadrado menos RI menos 1 ao quadrado delta θ. Para funções contínuas, obtemos a mesma resposta usando retângulos polares.
As coordenadas retangulares do centro de RJ são RI cosseno θj, RI seno θj. Portanto, uma soma de rima típica é somatória de f RI cosseno θj, RI seno θj, delta área. E essa delta área pode ser substituído por delta R, delta θ. Se escrevemos G, R θ igual a R, F, R cosseno de θ, R seno de θ, que é uma maneira de facilitar um jeito de escrever essa soma, e depois iremos voltar nessa função. Então, essa soma de rima pode ser reescrita como somatória de G, R, θ, J, delta R, delta θ. Então, essa soma de rima é a soma para integral dupla, onde o θ vai de alfa a beta, o R de A a B, de G, R θ, dr dθ. Então, temos que o resultado da integral que queríamos é a que obtivemos, e voltando para a função f, temos que θ de alfa a beta, R de A a B, de F, R cosseno θ, R seno θ, R dr dθ. Para encontrar os limites de integração, irei explicar os conceitos e etapas através de um exemplo. O exemplo será o seguinte: encontre os limites de integração sobre a região R, que está limitada acima por x² mais y² igual a 4 e abaixo por y igual a raiz de 2. O primeiro passo é sempre fazer um esboço da região e identificar as curvas limitantes. A primeira equação, x² mais y² igual a 4, indica que o gráfico é uma circunferência de raio 2. Já a segunda equação indica que a reta corta o eixo no ponto raiz de 2 e é paralela ao eixo x. A intersecção dos dois é a região indicada por R. O segundo passo será encontrar os limites de integração em R, ou seja, no raio. Para isso, criamos uma reta saindo da origem e verificando por onde ela entra, que será o limite inferior, e por onde ela sai, que será o limite superior da integral. Então, vemos que a reta entra em y igual a raiz de 2, aqui, e como o raio neste ponto não é bem definido, precisamos mudar para a forma polar. Então, aplicamos uma troca de variáveis em que y será igual ao raio vezes o seno do θ. Fazendo esta conta, obtemos R igual a raiz de 2 vezes cossecante, que é 1 sobre seno de θ. Já ao sair, a reta passa por R igual a 2. Nesse caso, não é necessário fazer a troca de variáveis, pois o raio já está bem definido. Como terceiro passo, precisamos encontrar os limites de integração também em θ. Para isso, verificamos o menor e o maior valor de θ que limitam a região R. O maior valor de θ, como pode ser observado, é o π sobre 2. E o menor é quando o y vai ser igual ao eixo x, ou seja, π sobre 4. Por fim, podemos aplicar os limites da integração, derivando primeiramente em R e depois em θ, sendo que ao trocar dx e dy, trocamos por R, dr, dθ. Para mudar a integral cartesiana para polares, também será utilizado um exemplo para a demonstração dos conceitos e as etapas. O exemplo será o seguinte: encontre o momento polar de inércia em relação à origem de uma placa fina de densidade igual a 1, limitada pelo quarto de circunferência x² mais y² igual a 1 no primeiro quadrante. O primeiro passo sempre será fazer um esboço da equação dada, que no caso é uma circunferência de raio igual a 1 e está no primeiro quadrante, como ilustrado. Como podemos observar, a reta entra passando pelo raio valendo 0, que será o limite inferior da integral, e sai passando por R igual a 1. Como os dois raios são bem definidos, não precisamos fazer a troca de variáveis. Além disso, devemos encontrar os limites de integração de θ, que ao observar, vemos que o menor ângulo possível é 0 e o maior ângulo é π sobre 2.
A integral que seria definida sem que trocássemos parapolares seria esta. O porém é que é uma integral muito complicada para resolver por coordenadas cartesianas. Então, mudamos para polar. O terceiro passo é aplicar os limites de integração na integral para coordenadas polares, sendo que x² mais y² igual a 1 resultará neste r², pois x teria que ser mudado para r vezes cosseno de θ e o y para r vezes o seno de θ. Por último, o cálculo da integral em forma polar já pode ser feito, o que neste caso resulta em π/8.